Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live bem legal. Hoje é um dia, para mim, muito especial, porque hoje nós vamos fazer duas lives. Essa primeira live é a live com o Dr. Murilo. Ele é um veterinário e eu achei bem legal porque a gente agora, Murilo Fernandes, nós vamos convidar aqui para as nossas lives, principalmente as lives de sábado, né? Sábado às 18 horas, que a gente tem os convidados. Na terça-feira a gente sempre está fazendo live, mas para tirar dúvidas. Hoje também é um dia que as pessoas podem perguntar. E eu venho falando muito do ozônio medicinal no tratamento humano, né? De patologias humanas ou em humanos. E agora hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ozonioterapia na veterinária. Dr. Murilo, que começou a trabalhar com a ozonioterapia na veterinária, a gente vai conversar um pouquinho, ver a experiência dele, quais são as experiências, qual é o retorno que ele está tendo disso, né? Se realmente ele tem visto avanços no tratamento de patologias no mundo animal. Também é uma forma da gente estar conversando aqui. E até para a gente também, essa live fica gravada, rebater um pouco, né, das pessoas que dizem assim, isso também é muito placebo, né? É muito placebo, tal. Como é que é placebo para animal? Então hoje a gente vai ver o que está acontecendo aí no mundo da veterinária. Vamos conversar com o Murilo. Então vai ser bem legal. Boa noite, Tatiana. Vocês podem perguntar, tirar as dúvidas de vocês, principalmente quem tem animais, né? Tem algum animal aí de estimação e que de repente quer tirar alguma dúvida sobre se é possível tratar com ozônio. Eu acho que vai ser bem legal. Logo depois da live com o Murilo, a gente começa em seguida. Saiu, a gente termina mais ou menos às 19 e pouquinho. 19h30 a gente começa com a Marli Gonçalves. Aí a gente vai falar de ozônio e terapias integrativas. Vocês já estão acostumados aqui com a gente. E é isso. Pessoal, essa live tá aí, fica gravada. Se você acha legal, pega esse aviãozinho, clica, convida outras pessoas para assistirem. É isso que nos motiva a continuar com esse trabalho. Tem sido um trabalho muito legal, muito interessante, tá? Nós estamos avançando. Quem me acompanha nas lives viu que em uma das lives ao vivo eu fui convidado para participar de uma câmara técnica no Conselho Regional de Enfermagem para tratar sobre as terapias integrativas, reforçar ainda mais aí o trabalho sobre a questão da enfermagem utilizando a ozonioterapia, né, utilizando o ozônio, o tratamento de várias patologias. Nós também fizemos uma live com o Jorge Viana, o deputado Jorge Viana. Ele achou muito interessante, me convidou para estar ali conversando com ele. Quem sabe a gente buscar até investimento, né, verba para financiar pesquisas na área. A gente precisa pesquisar, a gente precisa fortalecer isso. Também para a gente combater essa história de que as terapias integrativas, ozonioterapia, pseudociência, ciência, pessoal, ciência pura, tem muita coisa legal. Quem ainda não conhece, estuda lá, lê lá a Declaração de Madrid, ali está bem embasado. Inclusive aqui no Conselho de Enfermagem, hoje o enfermeiro, para trabalhar, ele precisa fazer pelo menos um curso de 120 horas, uma capacitação, ainda não é especialização, uma capacitação, embasado na Declaração de Madrid, no caso dos enfermeiros, né? Cada categoria aí vai ter a sua especificação. Então é isso. Bom, tá aí, convida as pessoas, só mandar um aviãozinho aí para quem quer assistir, quem quer aprender um pouquinho mais sobre ozônio. Duas lives, uma com o Dr. Murilo agora, a gente vai falar de ozonioterapia na veterinária. Às 19h30 é o tempo só da gente parar um pouquinho, tomar um café, uma água, a gente já entra com a Marli Gonçalves para também falar sobre ozonioterapia. Então hoje vai ser bem legal. Vou convidar o Dr. Murilo, deixa eu chamar ele aqui a falar um pouquinho da ozonioterapia na veterinária. Vamos ver se ele entra aqui com a gente. Pessoal, boa noite. Nara, oi Nara, tudo bem? Boa noite ao pessoal. Dr. Murilo Fernandes, tudo bem com o senhor? Boa noite, doutor Edson. Tudo jóia? E vocês? Tudo bem. Murilo, prazer em conhecê-lo, viu? A gente não se conhece pessoalmente, só nos conhecemos aqui pelas redes sociais. A gente foi fazendo as lives, né, e percebemos aí a participação, a interação.
e eu achei muito interessante, porque a gente sempre fala muito da ozonioterapia voltado para o tratamento de patologias em humanos. E você sempre ali, né? Ó, veterinário, tô aqui e tal. Eu falei, rapaz, que interessante, né? Vamos chamar, convidar o Murilo, se topar, de fazer uma live. E eu acho que vai ser bem legal, viu, Murilo? As pessoas têm muita curiosidade. Você quer ver uma coisa? Às vezes as pessoas... Mas daqui a pouquinho você vai falar sobre isso. As pessoas costumam falar pra gente que ozonioterapia é pseudociência e ela é muito... Está muito relacionado mais com a questão de ser ali um placebo. Entendeu? A paciente chega, você fala que vai melhorar, aplica ali um gás, fala que é ozônio, e o paciente melhora, mas isso é placebo. E aí eu sempre falei, Murilo, falei assim, tá, e quando se trata de saúde animal, como é que é essa história do placebo pro animal, né? Então, é uma coisa aí que a gente vai conversar um pouquinho. Murilo, boa noite. Eu gostaria que você se apresentasse, explicasse, falasse assim, de forma resumida a sua trajetória, como profissional da veterinária, como é que você chegou aí na medicina veterinária e como é que você descobriu o ozônio e quando que isso começou a entrar aí na sua vida, na sua profissão, na sua clínica. Fica à vontade, querido. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Dr. Edson pela oportunidade. Assim, pegou de surpresa aquele dia na sua live, o convite, mas foi bem legal, eu gostei bastante, uma oportunidade interessante. Eu sou fiotinho ainda na ozonioterapia, mas, como eu disse já nos comentários lá, apaixonado pelo ozônio. Vamos lá, Você é de que região, entrou na minha Murilo? vida. Eu sou de Piracicaba, São Paulo. Tá falando de São Paulo, que legal. Sou do interior de São Paulo, aqui de Piracicaba. Muito bom. A veterinária entrou na minha vida desde muito cedo. Eu, desde criança, falava que ia ser veterinário. E tem uma das coisas que toda criança fala que é veterinário e alguns são teimosos, né? Continuam com isso o resto da vida. Então, eu sou apaixonado pela veterinária, eu acho que é uma ciência muito gratificante, né? Como toda ciência da área de saúde. Desde a graduação, né? Eu sou formado em 2002, vocês façam as contas aí, né? Eu não vou ficar fazendo conta aqui. 9 anos. 2002 pela Universidade Federal de Lavras, e já na universidade, eu sempre busquei, né, os meus professores incentivavam muito isso, a medicina veterinária preventiva, muito mais a prevenção do que o tratamento em si, né? E existe desde a origem da veterinária, uma questão de você trazer a saúde animal não como um tratamento para o animal doente, e sim uma prevenção para que ele não adoeça. Tanto que se a gente pegar os primeiros pergaminhos que falam da veterinária, eles falam do tratamento da veterinária como o veterinário, que não era chamado de veterinário na época, eles cuidavam de cavalos, das tropas, e assim, eles recebiam pagamento pelos animais não ficarem doentes. Quando o animal ficava doente, o veterinário tinha que pagar para o dono do animal. Olha. Então, E isso, hoje em dia, é diferente, mas é muito interessante, né? Então, esse medicina veterinária preventiva ficou na minha formação. Quando eu fazia estágio, eu tive a oportunidade de trabalhar com veterinários muito bons, colegas que incentivavam essa veterinária preventiva. Tive a oportunidade de trabalhar com 2 veterinários homeopatas. Olha só. E um deles, inclusive, falou assim, não, eu vou me formar e vou ser homeopata. Ele falou assim, não, você é muito novo ainda. Primeiro vá tratar a alopatia, depois volte para a homeopatia. Eu falei, tá, legal, então estamos aí, né? Sempre cliniquei, né? Sempre fui clínico. Depois tive a oportunidade na carreira docente. Aí eu fui fazer mestrado na área preventiva. Trabalhei com leishmaniose, visceral canina, né? Na parte de epidemiologia aplicada às zoonoses, né? Um programa da USP. Depois, ultimamente, eu estou fazendo doutorado, também numa área preventiva, que a gente junta a nutrição animal e a parasitologia. Sim. Então, estou aí na fase final, né? Estou sentado em cima da tese, escrevendo. Pretendo, até outubro, estar terminando. Então, estamos aí na correria. A ozonioterapia, eu tive... A ozonioterapia, eu tive contato há um tempo atrás,
num post de uma amiga minha no Facebook, um comentário lá bem sucinto, entrei em contato com ela, aí a gente conversou um pouco, mas isso faz alguns anos já. Aí, com a pandemia, eu acabei esquecendo do ozônio. E durante a pandemia você começava a pensar mais, eu comecei a pensar, falei, alguma coisa está errada, porque a gente consegue tratar nossos pacientes, mas existe um momento que a gente não consegue. Deve ter alguma coisa para a gente conseguir isso, né? Como tratar isso. Aí eu fui buscar. É daí que surgiu toda a ozonoterapia no Covid, que virou, na verdade, motivo de chacota, piada, né? Mas, na verdade, tem todo um fundo científico, né? Sim. Aí eu fui atrás. Aí eu falei, por que não, né? Aí eu comentei com a minha esposa. Falei assim, acho que eu vou esperar um momento adequado para ir me especializar nisso, né? Não vou mudar isso agora. Aí ela falou uma palavra muito assim, mas você vai esperar Você vai esperar um momento, né? Então tá. Aí depois conversando com meus irmãos, né? São 2 agrônomos, né? A área Agrônomos. 2 agrônomos. Aí eu conversando com eles, daí o meu irmão virou assim e falou assim pra mim, viu, se você for ficar esperando as coisas melhorarem pra ir atrás e mudar, você nunca vai, porque as coisas nunca vão melhorar ao ponto de você achar que elas melhoraram. Ele falou assim, isso é verdade. Daí eu resolvi ir atrás, estudar, fiz um curso para aprender a técnica, aprendeu toda essa bioquímica, ainda estou aprendendo, porque é muita coisa. Não imaginava que fosse tudo isso, né? E estamos aí. E pretendo continuar nessa área, investir nessa medicina veterinária integrativa, né? Então, já estou estudando a parte de nutracêuticos, a parte de alimentação natural, para estar buscando o aperfeiçoamento e para também, né, porque não é só, eu não quero ser, como eu já ouvi um colega veterinário comentando, ser apenas um aplicador de ozônio. Eu quero ser, na verdade, trazer bem-estar para o animal e fazer o melhor das terapias, né? Sim. E aproveitando o gancho, infelizmente, o que a gente vem sofrendo, o que eu senti, muito preconceito dos colegas, né? Inclusive, colegas que simplesmente, para dar um exemplo, teve um colega, um tutor de um animal que perguntou através do Instagram para mim a respeito do animal dele, que o animal dele teve contato com outro animal que estava doente, né? E ele queria, na verdade, entrar com ozônio como prevenção para esse filhote dele. Entrar como prevenção, e a gente conversou muito sobre imunidade, fiquei um final de semana conversando com ele. Não, na segunda-feira eu vou conversar com a minha veterinária, com a veterinária que atende o animal dele. Aí a veterinária que atende o animal dele na segunda-feira virou para ele e falou assim, não, isso daí é marketing, isso aí é modinha, então não precisa fazer. Charlatanismo. Então, charlatanismo, e assim, então, infelizmente, tem muitos colegas que não estão entendendo ainda que a medicina veterinária mudou, e a tendência é mudar, né? Murilo. Eu acho que um dia... Oi. Não, desculpa te interrompendo, mas é porque você já trouxe tanta informação legal. Não, e vai falando, tá? Porque a gente quer mais te ouvir mesmo. Pode deixar. Você falou um monte de coisa legal aí. Primeira coisa, olha só. É normal, viu? Todas as categorias, a gente primeiro encontra o contra, né? É o rebate. Você vai falar alguma coisa, você vai te rebater e vai dizer, não, isso é charlatanismo, isso não funciona, nada disso. A sua caminhada, ela se parece um pouco com a minha. Eu ainda não estou fazendo o meu doutorado, mas eu fiz o meu mestrado, sou professor universitário já há mais de 12 anos. E hoje, por exemplo, você não sabe como é difícil falar algumas coisas sabendo que aquilo, daquela forma, não é exatamente daquela forma. E no meu meio, no meio onde eu trabalho, alguns colegas não aceitam de modo nenhum. E acham que aquilo é besteira,
e que se não tem comprovação científica, não tem valor nenhum, não é? As pessoas falam muito isso, assim, não tem aí você fala assim, mas tem comprovação científica? Não, mas cadê o estudo randomizado, duplo cego, e todas essas coisas que a gente escuta tanto, né? Falou, não, calma, a coisa vai acontecer. O que a gente precisa fazer é o quê? Pesquisar, né, Murilo? É fazer exatamente o que você está fazendo. Eu estou falando com um doutorando, que já está aí já praticamente com o título na mão. E você é mais um em vários colegas extremamente capacitados, extremamente cientistas, estão lá no dentro pesquisando para valer, no meio acadêmico, pesquisando e cada vez mais provando que não é uma pseudociência, é uma ciência sim. E aqueles que rebatem, vão fazer o seguinte, pesquisem também, não é? Não fica só exigindo da gente, claro. Pesquisem também, porque a ciência é feita dessa forma. A gente fala uma coisa, é rebatida, é questionada, a gente defende, e daí se concretiza as metodologias a serem seguidas, para aquela história toda da ciência. Esse é um ponto importante. Então, até para você que fala que está começando no ozônio, é isso. A gente tem que persistir, sabe? Isso aconteceu comigo alguns anos atrás, a gente persistiu. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu avançar um pouquinho. Quando você fala, as pessoas já param para te ouvir. Peraí, se ele está falando é porque os resultados foram chegando, né? Eu acho que ciência é muito isso também, né, Murilo? É você conseguir provar e ter os resultados, não ficar só ali no papel, né? Eu tive no México estudando com o Dr. Calunga, que é um médico que a gente ainda vai se encontrar, Murilo, nos simpósios da vida aí sobre ozonoterapia, e eu quero te apresentar Dr. Calunga e outros médicos, o próprio Vilfredo, não sei se você chegou a conhecer o Vilfredo da Ozonium Life, que é um físico PhD, ele é que inclusive faz essas máquinas geradores de ozônio, uma das poucas, 2, 3 que estão aí autorizadas pela Anvisa. No curso que eu fiz, ele fez a parte introdutória, explicando toda essa parte aí. Aquele cara é muito legal, sentar, conversar. Eu não conheci ele assim, de conversar ainda não. Sim, a gente vai ter uma oportunidade. E aí você vai ver, o último simpósio que eu fui, eles montaram uma sala específica, uma sala para veterinária, uma sala para odonto, uma sala para as demais especialidades. Então, olha o quanto isso é importante, né? E trabalhos extraordinários, Murilo, tratando animais de grande porte, animais de pequeno porte, doenças, que aí eu vou entrar aqui, você disse que fez alguns trabalhos sobre leishmaniose, parasitas. Olha, nós temos uma experiência com o tratamento de leishmaniose com um cão, que nós tiramos foto do antes e depois, nós temos o exame do antes e depois, tratamento com ozônio e medicina frequencial. Legal. Que isso eu não vou falar aqui, porque às vezes causa polêmica, mas depois eu vou te mostrar, tá bom? Eu quero que você veja como profissional médico veterinário, para você ver como é legal, como é interessante, e essa história de registrar tudo, né? Para a gente conseguir mostrar. Eu fui para o México, fiquei lá com o Dr. Calunga, fazendo uma imersão com ele na clínica dele. E ele é um médico, medicina humana, mas nós éramos 5 ou 6 nacionalidades ali, de vários locais, e aprendendo sobre ozônio, e muitos pegam todo esse conhecimento base da ozonoterapia, que é tanto para o humano quanto para o animal, leva para a medicina veterinária e aplica ali, que tem as suas particularidades na questão da saúde animal. Um outro ponto que você falou, a questão de, por exemplo, veja bem, a gente está tratando aí vários parasitas de várias classes, né? A gente vai falar de vírus e bactérias e processos infecciosos, tudo que o ozônio faz, né? Tudo que o ozônio tem de melhor para ofertar. E aí quando você fala, principalmente você, Murilo, que está pesquisando aí o seu trabalho sobre as parasitologias, sobre a leishmaniose, na questão da saúde veterinária, do contexto de pesquisa a nível de doutorado, você acha que é possível a gente conseguir introduzir isso, a ozonioterapia como mais um artifício? Na medicina humana a gente já tem como uma PIC, né, como uma terapia integrativa. Dentro da veterinária, é possível, não é? Como é que você vê isso aí? Em que sentido? Eu não entendi muito... A pergunta no sentido assim, por exemplo, na sua pesquisa, você está falando sobre parasitologia, não é? Do doutorado, pesquisando? Sim.
Aí você deve estar estudando aí, não sei se é um parasita específico ou vários. Dentro desse contexto, dentro daquilo que você já está vendo, você acha que a gente consegue introduzir o ozônio? O contexto ozônio, ele se aplica a essa realidade ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, principalmente porque o ozônio é um excelente modulador do sistema imunológico. E ele sendo esse modulador do sistema imunológico, e inclusive a nossa linha de pesquisa da parte de nutrição envolve a ação de parasita com a ação de... Eu trabalho especificamente com o mineral, né, absorção de mineral prejudicada pelo parasita, e o que esse problema mineral vai causar para esse animal, né, principalmente hoje meu carro-chefe do doutorado é o pequeno ruminante, a gente trabalha com ovinos, né, que no caso o ovinos, ele é um excelente modelo experimental para humano, não sei se você sabe disso. Por quê? Inclusive alguns trabalhos de parte ortopédica, eles utilizam ovinos, porque é muito próximo. Inclusive, o pessoal fala tanto, né, que a gente descende... o nosso gene, depois, tem algumas partes do nosso gene que são parecidos com o ovino, apesar de eles serem ruminantes, mas alguns comportamentos fisiológicos dele, no sentido de resposta imunológica, é muito parecido, né? Apesar de terem o trato intestinal diferente. Então, eu acredito que sim. Né? Como se a gente pegar a frase do Dr. Lair Ribeiro, né? Que quem você levaria para uma ilha deserta, ele levaria ozônio. Né? Por quê? Mais de 200 patologias que ele trata. Assim, não é que a gente está com um milagre em mãos, mas a gente está com uma molécula muito potente. Né? Exatamente. E, infelizmente, ignorada, principalmente se a gente pegar a medicina humana no Brasil. Que em outros países, você deve até saber melhor do que eu isso, mas Cuba, México, toda parte de Europa, Estados Unidos, eles usam ozônio. Cuba tem ozônio no sistema público de saúde deles. Eles tratam ferida diabética com ozônio. Então, eu acho que a medicina humana ainda está perdendo muito, né? Porque assim, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina Veterinária já autorizou desde o ano passado. Olha que legal. No médico veterinário atuar na ozonioterapia, trabalhando com, tem que fazer, lógico, aperfeiçoamento, a gente tem aí, se eu não me engano, são 40 horas exigidas, né? Para fazer, no mínimo. Até para não termos aventureiros, né? E também não sermos só aplicadores de ozônio. Então, para não termos aventureiros aí. Vocês já podem atuar sem caráter experimental, né, Murilo? Pode atuar. Sim, você pode atuar clinicamente. Em todas as vias de administração, sejam elas tópicas ou sistêmicas? A única ainda aqui, no Conselho está liberado, mas ainda o Tratado de Madrid, ele ainda coloca a peritoneal, intraperitoneal, aplicação de ozônio, ele ainda coloca como um caráter experimental. Porém, Murilo, em pouco tempo, trabalhando com ozônio, nós tivemos um caso de pancreatite. A gente sabe que pancreatite é um caso muito severo, o animal pode vir a óbito, traz uma cascata de problemas. E eu li um trabalho, não foi um trabalho, eu vi um vídeo do Dr. Joaquim. Lembra o Dr. Joaquim? Ele é veterinário lá do Botucatu. Dr. Joaquim, ele comenta que ele já usou com excelentes resultados, além das vias sistêmicas, a intraperitoneal. Então eu fiz a infusão de ozônio em dose baixinha, intraperitoneal. Impressionante a recuperação desse cachorro. Esse cachorro teve uma recuperação, e uma pancreatite é um quadro que demora tempo para responder. Aí eu fiz a sistêmica, a intrarretal, que assim, a intrarretal eu uso em todos os casos. Por quê? Uma que vai modular o sistema imunológico, né? E é uma via muito fácil, e é uma via que está ali pra gente. Segura. Né? Segura. Fiz intrarretal. E fiz
a autoemo menor nele e fiz intraperitoneal. Intraperitoneal fiz uma dose bem baixinha, né? Como eu aprendi, né, no ozônio, menos é mais. Isso. Né? Esse animal teve uma recuperação, assim, espantosa em termos de sintomas. Ela aqui. Não foi só, lógico, assim, a parte nutracêutica foi pensada, foi feito um tratamento nutracêutico nele, foi feito todo um melhora na dieta e principalmente entrar com a alimentação natural. É uma das outras coisas que eu estou pensando em trabalhar também, alimentação natural, a gente sair, não aquela alimentação natural de resto de comida, mas uma alimentação natural balanceada para esse animal. Porque eu posso até contar uma experiência pessoal. Se pensar na ração, sim, né, a quantidade de conservante que ela tem, né? Então, nós temos eu tenho uma experiência própria. A gente tem um bulldog francês e esse cachorro lá em casa, a minha filha ela é bem assim exigente, sabe? O cachorro, eu costumo dizer que ele come melhor do que a gente. Francês. Eu costumo dizer que lá em casa ele come melhor do que a gente. A comida dele já há muito tempo, Murilo, nós não somos médicos veterinários, mas há muito tempo nós descobrimos que a ração mesmo, por algum motivo, é como se fosse aquela história da comida industrializada, né? Processada demais. Que o alimento vivo, que é o que a gente fala, além de enfermeiro, eu sou nutricionista, né? E aí a gente sempre prega isso, comer o alimento vivo. Lá em casa nós cozinhamos, a gente pega o cardápiozinho dele lá, quantos carboidratos, batata doce, trabalha beterraba, trabalha os alimentos que é definido lá para ele. O cachorro não tem mau hálito. O cachorro não tem cheiro de cachorro, Murilo. Olha só, a gente tinha o outro animal antes, rapaz, a gente penava, porque a gente não tinha esse conhecimento, e a gente via que a cachorrinha teve 2 tumores, foi um problema. E esse cachorro é incrível, o olho do cachorro, quando a gente, no humano, na terapia integrativa, a gente faz essa avaliação clínica, né, do ser humano, que eu acredito que no animal seja da mesma forma, a gente olha a pele, e no animal deve ser a pelagem, os animais de pelo, os olhos, né? Ver a língua, ver tudo isso. É incrível. Depois que mudou essa alimentação dele, é incrível. E sabe o que a gente fez com ele, com ozônio? A gente trabalha com óleo ozonizado. Ele tem aquelas pecinhas que ele fica roendo, né? A gente pinga. Quando ele, por exemplo, a gente percebe que ele está com muita dor de barriga, que o bulldog, não sei se é o tamanho da boca que provoca aquilo, mas eles sentem muito problema de dor de barriga. E aí a gente pinga o óleo ozonizado nas pecinhas e dá para ele roer. Murilo, é inacreditável. É inacreditável o que essa molécula é capaz de fazer, sabe? De tratar o cachorro. E ele ama, viu? Você já sentiu o cheiro do óleo ozonizado? Já, minha filha fala que cheira melancia. Não, eu tenho vários pacientes que falam que cheira melancia. Outros falam que cheira piscina, outros falam que cheira um peixe. O cachorro ama esse negócio. E assim, é incrível a forma como ele responde a isso tudo, o animal. E é exatamente essa experiência sua aí. Essa sua experiência com um dos motivos de eu procurar ozônio também é o meu bulldog francês, né? Ele é atópico. Ele tem atopia, ele tem dermatite atópica. Ele é alérgico a tudo, né? Ele coça, ele é atópico. E assim, já tratei ele com vários remédios, todo quanto é tipo de antialérgico. Não melhora. Alimentação. Aí, uma das coisas que eu fui ao ozônio. Então, estamos começando a tratá-lo com ozônio, né? Já deu uma melhoradinha aí na pele dele. Mas, assim, o Bulldog é uma raça bastante... O meu foi presente, né? Foi um presente de um ex-aluno. E eu brinco, se não fosse eu na vida dele,
não sei o que seria, porque a sorte dele é ser veterinário. Dois certinho. Sim. Murilo, Mas, olha, enfim, é um dos motivos também. mas, cara, põe ozônio nesse cachorro, que você vai ver só. É inacreditável, viu? O nosso também, o nossa Oral, pelagem nunca branca. tentei dar óleo oral para ele. Não dá pra ele Nunca tentei tomar dar assim, não. óleo pra Pinga ele. naqueles negocinhos que eles roem, né? Fica roendo, que eles gostam muito de brincar aqueles negocinhos lá. Você põe lá, você vai ver, você vai ficar impressionado. Até as alergias diminuem, cara. Olha, eu tô falando isso pro médico veterinário, né? Eu não sei nem se isso tá correto, mas é a experiência que a gente tem, viu? Murilo, olha só, antes da gente continuar aqui, Dona Nadira é sua mãe, né? Minha mãe. Tá aí, Minha ó, mãe. orgulhosa do filho aí, viu? Um abraço, Dona Nadir. Seu filho é show de bola. Um abraço, mãe. Isso aí. Olha só. E Murilo, eu tenho uma curiosidade. A gente aqui, eu sou de Brasília, né? Brasília DF. E essa pandemia, o Covid, essa verdadeira praga no nosso meio, né? Dizimando aí, acabando com famílias inteiras e levando muita gente aí nesses dois últimos anos, aí, nesse ano passado, esse ano. Bom, olha só. E aí eu estava vendo uma reportagem, Murilo, falando sobre a questão de animais domésticos, inclusive, apresentando o vírus Covid. Eu vi isso numa reportagem, eu li sobre esse artigo, não sei se isso é verdade. Aí eu queria saber de você o seguinte, se você já pegou aí na sua prática algum animal contaminado por Covid, com contaminação de humano para animal, e se você já tratou ele, por exemplo, com ozonioterapia ou com alguma outra coisa. Isso é verdade, não é? Como é que é isso, Murilo? Edson, na verdade, eu acho que ainda está muito cedo ainda, né? Lógico que existe, né, essa possibilidade. Eu não, vamos dizer, graças a Deus, não peguei nenhum animal, pelo menos que tivesse um sintoma respiratório, né, que indicasse para Covid. O problema é que nós estamos numa época do ano também, nós estamos num problema, na verdade, que a gente tem todo ano no inverno, que é o vírus da sinomose circulante, né? É uma patologia grave, né? Um vírus traiçoeiro, né? Ele ataca o sistema respiratório, o sistema gastrointestinal e ele no final ele atinge o sistema nervoso. Quando ele atinge o sistema nervoso, ele causa algumas lesões no sistema nervoso, principalmente reações inflamatórias, que são difíceis de reverter, né? Aliás, o ozônio também tem uma ação espetacular na primeira fase do vírus da sinomose, né? Quando a gente está ainda na fase digestória e respiratória, ele tem ações excelentes, assim, inclusive existe um protocolo na veterinária, não uma receita de bolo, mas um protocolo com alguns nutracêuticos que a gente associa, né, juntamente com a ozonioterapia, e quando a gente tem a possibilidade de ter um colega da acupuntura trabalhando junto, a gente pode fazer também, tem resultados excelentes. Vírus respiratório, então, às vezes eu acredito que pode estar subestimado ou não, a gente não tem um diagnóstico, né, preciso para estar diagnosticando clinicamente ainda casos de Covid em cães. Mas não tem nenhum trabalho que diz que o animal pode contrair o Covid? Ou você não viu nada escrito ainda, Murilo? Não tem nada escrito ainda. Pelo menos que eu tenha pesquisado, não. A Entendi. gente tem alguns relatos, assim, são meios espaços, né? Em alguns locais não temos ainda um estudo comprovando isso. E principalmente que a gente ainda... O que foi feito até agora é que acredita-se que eles não tenham a capacidade de transmitir para o ser humano. O que o cão e o gato, que o animal pode funcionar, é como um transportador do vírus. Por exemplo, ele está na casa de uma pessoa com Covid, né, e ele tem acesso às secreções da pessoa, né, no pelo, na pelagem, a pessoa tossiu, o cachorro passou perto, ele pode funcionar como um carreador. De repente ele vai num banho tosa, por exemplo. Existe a possibilidade de ele levar como um transporte, como um transportador. Também não tem nenhum trabalho descrito ainda.
Então, com Covid em animais, eu até agora eu não tive experiência nenhuma. Então, tratar também não, né? Entendi. Esse animal que você tratou, a aplicação no peritônio, você já viu que é um resultado excelente, principalmente para problemas relacionados à doença pancreática, né? Que a gente sabe que no animal isso deve ser, assim como no humano, é muito sério, né? Pode levar o animal a óbito. Você tem outras experiências, ô Murilo? Por exemplo, quando você fala na questão preventiva, né? Como é que você trabalha isso? Você já trabalha assim na sua clínica usando o ozônio como uma técnica de prevenção? E se não, como é que você está pensando em agir? Como é que você está pensando em aplicar isso? Todo animal que chegar aí, você já vai encaminhar para ozônio? É lógico que deve ser igual no humano, né? Você vai avaliar, fazer anamnese, fazer aquele processo todo, e você entra com ozonioterapia. Já tem os protocolos bem estabelecidos? Como é que é isso? Curiosidade, Eu tá? estou desenvolvendo ainda isso, né? Por enquanto, eu estou mais tratando do que preventivo. Preventivo, eu tenho um animal preventivo, né? Porque a pessoa me procurou, o animal não está em crise, nós estamos tratando, é um pug com dermatite atópica também, que já tratou com tudo, né? Já está na alimentação natural, já entramos com nutracêutico nele, e ela está fazendo ozônio como preventivo para não entrar em crise. Apesar que eu tive eu tive até eu não sei se com vocês na Humano já aconteceu isso, eu tive um que a gente chama de efeito rebote. Eu tive na primeira sessão esse cachorro, eu fui procurar depois, né, porque eu sou meio curioso, né, se acontece alguma coisa eu vou querer saber por que aconteceu. Esse cachorro tem um efeito rebote. Que efeito rebote? Eu fiz, no dia seguinte esse cachorro começou a coçar. Quase entra em crise novamente. Desencadeou todo um processo, só que não formou ferida nenhuma. Foi um gatilho, né? Aí eu falei assim, vamos entrar com óleo ozonizado no corpo, aonde você vê que tá meio vermelhinho, passa esse óleo ozonizado e vamos seguir. Na segunda sessão, eu diminuí a concentração. Eu fui pelo Tratado de Madrid, né, que agora a gente tem um adendo para veterinária no Tratado de Madrid. Eu peguei o Tratado de Madrid e segui o Tratado de Madrid na primeira sessão. Na segunda eu diminuí. Tá, mãe, beijo. Dona Nadir, prazer vir conhecê-la mesmo à distância. Aí eu diminuí a dose. Nós estamos na segunda sessão desse cachorro. Ele já está melhorando. Já diminuiu os quadros, né? E assim, é tratamento. Eu tive 2 casos que chamaram muita atenção. Um deles foi um cachorro resgatado, um cão SRD, pintado. Inclusive está no meu Instagram a história dele. Esse cachorro foi resgatado por uma ONG, levado para uma clínica. Tinha e com protusão de disco. Aí eu fiz o ozônio, foi entrado com ozônio nesse cachorro. Retal? E fiz retal e local. Eu fiz ozônio retal e local nesse cachorro. Na primeira sessão, ele já tentou ficar em pé, mas ele ainda tinha deambulação, né? Ele ficava pendente, cambaleante. Na segunda sessão, ele já não estava tão cambaleante, e a partir da terceira sessão, esse cachorro voltou a andar. Né? E já estava correndo, inclusive. Foi uma melhora, assim, que foi um dos meus primeiros casos. E foi, assim, uma melhora surpreendente, né? Foi aplicação local e intraretal nesse animal. E ele voltou a andar e melhorou muito a inflamação local e principalmente dor, né? O segundo também, que também tá no meu Instagram ali, se alguém tiver curiosidade de dar uma olhadinha, é uma cachorrinha já de 13 anos. Essa cachorra, ela não defecava e não urinava mais sozinha. A tutora tinha que levar ela para fazer. Ela caía,
ela levantava, tanto que a tutora teve que fazer alguns artimanhas ali para a cachorra não escorregar tanto, mas a cachorra já não andava mais tanto, cambaleante, sem forças os membros, cardiopata. Olha só. Essa cachorra, a gente fez um protocolo semanal nela inicialmente. Qual a via? Ela via retal, local, nas articulações. Uhum. E fiz também subcutâneo, porque ela tinha muita atrofia muscular já. Esse cachorro tinha artrose, artrite, bico de papagaio, discoespondilose, quase tudo, né? Aí eu fiz intrarretal local, né, com aplicações locais nas articulações, não intraarticular, mas periarticular. Uhum. E na região muscular dos membros, eu fiz também subcutâneo, porque a gente tem, ainda mais na veterinária, principalmente cães e gatos, a gente tem um subcutâneo muito acessível, né? Tanto que a gente faz fluidoterapia subcutânea, né? Incrível. Esse subcutâneo. Eles reagem bem, Murilo? Não, a questão de vocês cedem o animal ou eles reagem... Porque as periarticulares, subcutâneas intramusculares, no humano, às vezes dói, né? Principalmente se estiver inflamado ali no primeiro momento. Como é que é no animal? Vocês chegam a dar um sedativozinho ou não? Vai e ele responde bem? Depende do animal, né? Tem alguns animais que aceitam muito bem. Outros animais a gente precisa dar uma sedada. Eu até hoje não precisei sedar um animal. Mas o que eu faço? Eu entro inicialmente com dose bem baixinha. Eles reclamam mais da agulha do que do próprio gás, né? Eu faço intrarretal primeiro porque eu não sei se eu já percebi que parece que já dá uma relaxada. Na hora que você faz o intrarretal, o animal já dá uma relaxada. É analgésico, cara. 3 minutos. Sim. 3 minutos começa a absorção. É muito rápido. É muito rápido. Aí o único problema dessa cachorra é que ela adora fazer o cocô dela durante a sessão. Na hora. Né? Aí eu peço às vezes, não, faça depois, ou faça um pouco antes. Não, ela quer fazer na hora. Aí o que acontece, essa cachorra, a gente já está fazendo a cada 15 dias. Ela já está andando melhor, ela já fica em pé sozinha, ela já está comendo melhor. Ela deu uma piorada agora em relação à parte articular no frio. Né? Daí a gente falou assim, mas se perceber que ela tá, a gente antecipa a sessão. Então a gente está fazendo uma manutenção nela agora. Ela não está mais assim, eu já acho que saímos da crise, estamos indo no conservativo. Melhorou, ela está comendo melhor, ela está andando, ela consegue fazer as necessidades dela sozinha, está caindo menos. É assim, foi um resultado surpreendente também. Murilo, você está registrando isso tudo, cara? Sim, tá tudo lá, foto. Tá aí no meu Instagram. Presta atenção, hein? Presta atenção, que eu vou dizer para você. Fica de olho, vai ter um simpósio lá pelo Vilfredo, lá eu tenho que olhar aqui para o que eu esqueci, cara, agora. Pera um pouquinho, que a gente vai ver isso agora aqui. Eu acho que isso é em setembro, não é? Lá pela Ozônio Life, né? Vê se você escreve um trabalho lá, cara, para você apresentar em forma de post. Murilo, você tem muitos casos interessantes, muito interessantes, tá? E que a gente pode acrescentar muito, inclusive somando, trazendo um pouco de tudo isso que você está fazendo aí na saúde veterinária para a saúde humana, entendeu? Não, eu digo assim, poxa, se é possível lá, por que não é possível aqui, entendeu? E até para você também ver e ver os outros, escreve, cara, você tem muito trabalho legal. Os 3 casos que você já falou aqui, os 3 dá post lá para chamar atenção, tá? Você sabe disso, tá terminando seu doutorado aí, você sabe fazer isso com muita facilidade. E por mais que você ache que você está começando agora, você está fazendo coisas aí bem interessantes, viu? Só para também a gente conversar um pouquinho aqui e tirar algumas dúvidas. O animal também ele tem a enzima G6PD? Não temos a deficiência dessa enzima no animal.
no animal. Em termos, Aí, é mais para o humano mesmo. ok. E aí, na declaração de Madrid, nesse adendo para veterinário, eles falam alguma coisa que se torna contraindicação, fora o que que deve ser a mesma coisa, a questão de anemia, né? Baixa da hemoglobina, aquela coisa toda que deve acontecer com o animal também. Alguma outra coisa, enzimas, alguma coisa? Isso me chamou a atenção, porque esse comportamento que você chamou de rebote por ozônio, no humano acontece, mas é muito raro, de uma forma assim, raríssima, entendeu? Até mesmo que está bem definido essas coisas das contraindicações, e a gente consegue, né, trabalhar bem isso aí. G6PD, a deficiência dela, a gente sabe que é um fator, mas que muitas vezes você, no último avançado que eu fiz lá no México, o Dr. Calunga disse que o G6PD, inclusive, ele se torna uma contraindicação definitiva quando o G6PD ele é congênito, a deficiência dela, entendeu? Agora, se não for congênito, porque ela altera por várias questões ambientais podem alterar esse G6PD. Então, naquele momento, o paciente está com G6PD baixo, mas não quer dizer que ele permaneça baixo o tempo todo, entendeu? Então, essas coisas, assim, aí você conversa com a pessoa, as alergias, as intolerâncias, aos grãos, à fava do arroz, aquela coisa toda. E aí, quando é no humano, que a gente administra, a gente percebe que ele teve alguma reação, por exemplo, reações como falta de ar, inquietação, esses tipos de coisa, a gente já sabe que as infiltrações, Murilo, as infiltrações no tecido adiposo, a gente sabe que aquilo ali é assim, mas tem livros que falam que não existe vascularização. Existem pequenas vascularizações ali, né? No tecido muscular é muito vascularizado. Então, se você toca e pega um vasinho que seja e administra, se cair um pouquinho, ele reage. Então, né, o ozônio na corrente sanguínea cai ali, vai ter aquelas coisas todas que eu acredito que deve acontecer a mesma coisa no animal. E também a questão da concentração, que você percebeu isso. Você foi buscar lá e falou assim, peraí, vou baixar ainda mais a concentração. Deixa eu contar uma experiência. Certa vez uma pessoa, a gente tratando, o terapeuta tratando um processo alérgico dele, não era nem alérgico, era uma ação viral. E ele começou a utilizar o ozônio e aí foi feito o protocolo. Então começou-se com concentrações dentro daquela concentração que é entre mediana e alta, né? Então na concentração mediana, para ter ação virucida, e aí a gente foi aplicando e foi aumentando semanalmente ali a concentração, até aquele limite. Quando a gente começou a aumentar, começou muito bem, a gente viu que foi tendo resultados excelentes. Quando chegou a um certo patamar, Murilo, não começou a responder. O vírus começou você via que o vírus já não estava cedendo, ele começou a aumentar ali a sua virulência. E aí, o que foi feito? Voltou-se a diminuir a concentração. E agora a gente voltou a ter uma redução da virulência do vírus. Então, são esses detalhes, né? Essas coisas aí que eu acredito que a experiência que você está tendo aí no animal que você fez, por exemplo, retal, local, periarticular, né? Que ele começou a ter uma reação, você diminuiu, começou a usar o óleo ozonizado, aí começou a responder super bem e melhorou. Eu acredito que no animal seja a mesma coisa, né, cara? Seja sim, é aquela história também de dar tempo ao organismo, né? Às vezes o animal já está já está com aquele nível de oxidação e às vezes a gente acaba oxidando um pouco mais e esse animal até reequilibrar tudo ali. Esse caso eu até conversei com o Dr. Roberto Siqueira, não sei se você conhece. Roberto Siqueira trabalha com neurologia e ozônio, né? E eu conversando com ele, né? Daí a gente chegou nesse consenso que realmente deu um efeito ali. Acabamos estimulando o que já estava estimulado, né? E agora o organismo vai entrar em equilíbrio. É esse o diferencial do ozônio. A gente, na verdade, está equilibrando o animal, né? Está trazendo aí um contexto geral de equilíbrio, né? De dentro para fora. E de maneira natural, né? Você utiliza microscopia de campo escuro na veterinária? É utilizado, eu ainda não utilizo, né? Eu tô para começar com essa técnica, né? Eu preciso, na verdade, dar uma estudada mais nisso,
Mas ainda não utilizo por falta de experiência mesmo. Mas em breve eu devo estar começando. Até porque eu estou começando, porque assim, por enquanto, agora estão surgindo os meus pacientes. Por enquanto eu estou indo atender pacientes de outros colegas. Aí o que eu peço? Eu peço para o colega já tentar dar entrar com alguns nutracêuticos para dar uma equilibrada nesse animal, para quando a gente entrar com ozônio, esse animal estar pronto. Então eu ainda não utilizo, né, o campo escuro. Mas é uma coisa que eu já estou estudando para começar a implementar. Você tem visto aí as lives, né, a gente falando sobre o campo escuro. Sim. Vale a pena, vai ter uma palestra, inclusive com o Alexandre Trávola, que é lá da Nova Ciência, vai estar o Vilfredo, para a veterinária, viu? Eu não sei se você já chegou para você o postzinho aí. Não. Eu vou mandar para você, me cobra para eu não esquecer, para mandar para você. Tá. Vai ser bem legal, porque agora que eu não estou conseguindo encontrar já para te falar. Mas ele vai ser, o Alexandre Trávola vai estar lá, é sobre ozônio direcionado para a veterinária. Não perde também, porque, cara, olha como a microscopia é legal. Esse caso aí é um caso legal, porque de repente, se a gente tivesse visto na microscopia de campo escuro e percebido a alteração das hemácias, os glóbulos vermelhos desse animal, por exemplo, no humano a gente chama de células crenadas, né? Elas ficam parecendo umas garrafinhas, uma tampinha de garrafa. E ali, quando você tem várias no mesmo quadrante, a gente diz que aquela pessoa está com estresse oxidativo muito alto. O ozônio não é bom nesses casos. Primeiro, trata-se o terreno biológico. Então, os nutracêuticos, as vitaminas, os minerais, trabalhar as disbioses. Não sei se usa esse termo também na veterinária, para o animal. Então, sim. Né, trata esse terreno biológico, usa o ILIB, sabe? São técnicas, Murilo, é sensacional, cara. Aí você começa a ter uma reorganização, aquele terreno biológico, ele começa a entrar naquela simbiose, na homeostase, aquele equilíbrio interno, aí você prepara ele para o ozônio. A resposta é incrível. Então, esse animal, por exemplo, será que ele já não tinha um estresse oxidativo muito elevado? A gente entra com um biooxidante, né? Então, o ozônio entra ali, dependendo da concentração, ele faz o estímulo, e é o que o colega falou para você, né? Será que a gente não estimulou uma coisa que já estava hiperestimulado, que de repente deveria se, né, organizar? E, cara, olha, ouvir você falar só me motiva mais pesquisar sobre ozônio, sabe, Murilo? Primeiro que você é um cara muito inteligente. Então, Wes, a gente estava falando do preventivo, né? Eu não tenho experiência ainda com a prevenção, né? Até porque, assim, a gente tenta alertar, mas o que acontece é ainda a desinformação. Eu até comentei com você, eu estou montando um folderzinho para tentar trazer mais informação. Mas tem duas áreas, tem uma área na veterinária, tem dois casos na veterinária muito assim, que o pessoal usa, alguns colegas já usam o ozônio como prevenção. Um deles é em cavalo de esporte, cavalo atleta, para diminuir lesão no pré-treino, você vai ozonizando esse animal intrarretal, você vai fazendo um programa ali antes dele ir para uma competição. Então ele já está acostumado com aquilo. Por exemplo, existe um trabalho, não sei se você já leu, da oxidação do lactato em cavalo atleta. O lactato, você sabe, deve ser a mesma coisa do ser humano. E o que fala? O cavalo... Existe, nesse trabalho, a gente sabe que o lactato, o acúmulo dele vai causar dor, né? Você vai ter uma acidose muscular ali, né? Então, é impressionante. Nesse trabalho, parece que alguém foi lá e tirou o lactato da circulação do cavalo. Com o uso do ozônio. Então, ele faz uma analgesia. Foi coletado antes do ozônio e após o ozônio. É como se tivesse tirado com a mão esse lactato que está ali em excesso, causando mal. Então, assim, o ozônio vai oxidar esse lactato. Né? Eu não vou entrar agora no mérito da rota bioquímica dele agora, mas isso vai melhorar a performance desse cavalo, porque ele vai sentir menos dor,
né? Ele vai se recuperar mais rápido. E existe um outro também, alguns trabalhos, no pessoal árabe, pessoal da Arábia, o pessoal já utiliza ozônio, assim, de maneira sequencial, né? Vai fazendo até ele competir. Porque você vai preparando. É a mesma coisa a gente, né? Você tá ali, se eu nunca for correr na minha vida e resolver correr a São Silvestre, primeiros 1 quilômetro eu morro, né? Ou então eu tenho que parar. Não vou aguentar. É a mesma coisa do animal. E outra, um atleta que ele faz um treinamento constante, ou eu que jogo bola, por exemplo, eu vou fazer uma atividade física só no final de semana. Se eu tiver uma lesão muscular, quem que vai se recuperar mais rápido? E o ozônio ajudando nisso. Tanto que a gente tem um grande defensor do ozônio, é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, jogador, ele faz o uso de ozonioterapia e ele é um defensor da ozonioterapia. E, e isso ajuda muito. E no animal é a mesma coisa, né? E aí foi bom você falar de terreno biológico. Terreno biológico, eu ouvi a primeira vez no curso esse termo, terreno biológico. Eu falei assim, nossa, por que nunca ninguém me falou isso antes? Cara, é porque olha como que eu ouvi no curso. Olha como que eu ouvi no curso. Eu achei assim, excelente a explicação. Você tem um lago e você tem um peixe lá dentro. O lago é o organismo e o peixe é o órgão. Esse peixe desenvolve um tumor. Você vai lá, tira o peixe de dentro daquele lago, trata o tumor e devolve o peixe para o mesmo lago. Esse peixe, mais para frente, ele vai apresentar um novo tumor, ou mesmo um outro tumor em outro lugar, com outro nome. Por quê? Você não tratou o lago. Aquele lago poluído está ali. Exatamente. E o ozônio ele entra com esse papel desintoxicante. Exatamente. Então não é difícil, colegas, porque assim, eu já tentei, inclusive colegas próximos até, de você falar do ozônio e assim, mas assim, ele acaba sendo esse colega o intermédio entre o tutor e você, como ozonoterapeuta, porque as pessoas confundem muito, chama de terapia alternativa. Ela não é uma alternativa, ela é uma integração. Integrativa. Né? Ela vai potenciar, ela é integrativa. Ela não é uma alternativa e também não é nada mirabolante. Ela é ciência pura, é uma molécula. É incrível, Murilo. Isso, cara. Assim, é uma molécula que a gente... Eu falo por que eu não fui atrás antes. Né? Por que eu não fui atrás dela antes. Então hoje eu vejo o potencial que ela tem. Né? Então eu estou tentando montar, que assim, montar esse folder para orientação de colegas, que a desinformação e o preconceito é a pior coisa, trava a pessoa, né? É bonito, eu tenho medicamentos lá que vem no... Lógico, a indústria farmacêutica é muito forte. Mas, por que não usar de artifícios mais naturais e que possam realmente trazer uma qualidade e que vão realmente trazer fazer o bem-estar para esse animal, né? A ozonoterapia também no câncer é muito... A ozonoterapia no câncer, ela tem o seu lugar, né? A alopatia tem o seu lugar. Sim, claro. Né? É como a gente falou, não vai deixar de fazer alopatia. Não, tem situações que vai ser necessário. Vai entrar sim as medicações lá. Assim, o ozônio, a gente não prega que a gente vai deixar de usar a alopatia e usar só. É a integração. Eu tenho pacientes com câncer, Murilo. Pacientes com câncer estão sendo tratados. E não é só um, nós temos casos aí de pacientes com remissão com câncer. Aí você fala assim, foi só ozônio, Edson? Não foi só ozônio. A proposta foi sempre integrar. Você vai continuar com a medicina convencional e você vai entrar com as integrativas. Hoje, Murilo, eu sou estudante de medicina. E aí, no nosso meio, no meio da medicina, você sabe disso,
é muito complicado entrar com com certos conceitos. E uma das coisas que me fez perceber que pelo menos abre um pouquinho aí o canal para que pelo menos escute, peraí, deixa eu ver esse negócio ver se é interessante, é a gente falar exatamente isso. O problema é que lá no começo, quando falava-se muito, começou a falar muito de integrativas, começou-se a falar muito assim, não, porque a medicina convencional não serve para nada, tem que ser só integrativa. E nós chegamos a receber pacientes no consultório dizendo, olha, eu vim aqui, não quero saber da convencional, quero saber só das integrativas. E o meu discurso, eu até digo que eu sou um terapeuta um pouquinho diferente, né? Eu digo assim, não é assim. Nós vamos unir as coisas. Por que não potencializar, né? Por que não usar, por exemplo, essa molécula sensacional, o ozônio e tantas outras terapias integrativas para potencializar um tratamento convencional? Por que não entrar com a integrativa naquele momento em que a medicina convencional já não consegue agir? Será que se a gente integrar ela ali, a gente não passa a ter uma resposta um pouco melhor? Por que não? Não é verdade? E é isso. Claro. Edson, só aproveitar aqui e mandar um abraço, porque temos aí alguns ex-alunos, alunos meus entrando também na live. Isso é importante. Compartilhem com os colegas. E a gente vai fazer novas lives, né, com certeza, porque esse assunto não vai acabar hoje, com certeza. O Edson, no câncer, na verdade, é tudo isso que você falou. Na medicina veterinária, a gente entra com a integrativa, melhorando esse animal para um procedimento de quimioterapia, diminuindo alguns tumores, a gente consegue diminuir o volume dele, né? A gente consegue diminuir a massa para que ele seja operável. Porque muitas vezes ele não é operável. Por quê? Devido ao tamanho. Ele está tão grande que o cirurgião não vai conseguir operar, ou se ele conseguir tirar, ele não vai conseguir tirar com uma margem. Ou é muito grande, não tem pele para fechar depois. Então a ozonoterapia reduziu o tamanho se a gente não conseguir. Não que a gente tenha salvação para o mundo, mas a gente tem uma importante ferramenta que vai ajudar. Claro. Existem alguns relatos na veterinária também, inclusive eu tratei um animal com um melanoma de célula escamosa na cavidade oral, né? E assim, é um tumor que não responde tão bem à quimioterapia, né? Eu tratei um animal infelizmente eu não consegui dar continuidade porque esse animal acabou falecendo antes mas assim, nas primeiras sessões a gente teve uma redução, porque ele estava com a boca inteira tomada, esse animal não conseguia comer, esse animal não conseguia, tinha uma dor insuportável, não responde à quimioterapia convencional. Radioterapia, só se eu pegar esse animal e levar para os Estados Unidos. Na veterinária a gente não tem radioterapia aqui no Brasil. É mesmo, sabia? Se eu não me engano, acho que não temos. Eu acho que é só nos Estados Unidos, se eu não me engano. Se tiver, é só em alguns centros de pesquisa. Pode ser que tenha. Radioterapia na veterinária. Então, eu vi ali que o ozônio diminuiu muito a massa. Só que assim, esse animal acabou vindo óbito porque tinha outras complicações já, mas assim, pelo menos eu acho que eu consegui dar uma qualidade de vida para esse animal no final do período de vida dele, entendeu? Com certeza. Então assim, enquanto a gente não consegue redimir o quadro, eu acho que pelo menos dá uma qualidade de vida. Porque assim, pelo menos a analgesia, a gente tem certeza que a gente deu para ele, né? Qualidade de vida. Sim, uma colega também tratou um equino. Desapareceu o melanoma de reto desse equino. O melanoma já estava externalizando do tamanho que estava. O colega entrou com ozônio e sumiu. Eu tratei um tumor de mama, viu? Tumor de mama, como eu disse, tá integrando com as outras terapias. E essa senhora, ela, inclusive em breve a gente está preparando uma série de documentários, depoimentos de ex-pacientes, né? Para que as pessoas... Uma coisa é ouvir o que a gente está falando aqui, né, Murilo? E uma coisa é ouvir o que o paciente está falando. No seu caso, o animal não vai falar, mas o tutor fala por ele e mostrando o animal, né? Eu não sei se na veterinária existe alguma coisa que impeça isso, mas
por questões éticas e tal, mas aqui, por livre, a pessoa declara ali e faz aqui uma live, como eu estou fazendo com você. E a gente está preparando um material onde a gente vai mostrar as pessoas falando. Como ela descobriu, como é que foi isso antes, se Ozônio teve alguma ação, se Ozônio respondeu bem, porque as pessoas, e são em várias patologias simples, tá? Há patologias muito graves. Nós tivemos pacientes com 37 anos com acidente vascular de base, acidente vascular encefálico de base, e com paralisia de um lado todo do corpo, e que no final ali das aplicações, eu tenho imagem da paciente levantando peso, cara, movimentando, um negócio que você chora, então você fala assim, meu Deus, como é que pode? E esse sentimento que você fala assim, como é que ninguém me falou isso antes? E quando eu descobri isso antes, no meu caso, eu até tive uma oportunidade que logo depois de você, Murilo, daqui a pouquinho eu já vou entrar numa live em seguida com a doutora Marli Gonçalves. Sugiro que se você tiver um tempinho aí, você assista também, que eu aprendi com ela, sabe? Ela foi quem me apresentou o ozônio. E assim, eu falei, cara, como é que pode um negócio desse estar aí? As pessoas falando isso há tanto tempo, mas é porque a gente crê também que é para ser agora, é para ser nesse momento, né? Tá chegando na hora certinha. A gente sabe que é assim. Tem um outro caso, a gente está cuidando de um rapaz agora de 17 anos, com um tumor de pituitária, tá? Com metástase para cervical cervical não, cervical e lombar, se eu não me engano. Caso muito sério, e tá lá fazendo, e a gente fazendo aqui, e existe já os relatos, tá? Que ele, inclusive, esse tratamento está sendo feito no Sírio-Libanês aqui em Brasília também, e no Hospital da Criança. Relato da mãe dizendo que a médica falou assim, olha, fulano, incrível, porque ele vai fazer 28 sessões, se eu não me engano, Murilo, 28 sessões de raio e químio diários. Ele faz a rádio, vai lá e faz a químio, ou vice-versa, no mesmo dia. São 28 seguidas, né? Com exceção do sábado e do domingo. Então, por semana, eles fazem lá a coleta de sangue, o exame bioquímico, para ver se não baixou muitas placas, não teve ali uma plaquetopenia, leucopenia, todo aquele processo que impede a continuidade, então dá aquele intervalo, o paciente se recupera e volta. E a médica falou para ele assim, olha, incrível, mas ainda pacientes que fazem esse tipo de tratamento baixam muito rápido. O seu ainda não baixou, então tá dando certo. A médica não sabe que ele tá fazendo ozônio, tá? A mãe nos procurou, porque a mãe é uma fisioterapeuta, conhece a ozonoterapia e falou, Edson, vamos tentar. Falei, bora tentar. Estamos usando um protocolo diferenciado com ele, que é um protocolo americano, onde a gente faz a autoterapia maior com ozônio, né, que é ozônio venoso, com intervalos de 3 dias. Então a gente faz aqui. O normal é você fazer uma vez por semana. E a gente está fazendo com insuflação retal, com insuflação auricular, que inclusive quando a gente se encontrar com o Wilfredo, eu vou pedir para que ele mostre para você o trabalho. Tem um artigo escrito sobre a questão da insuflação auricular, que é raríssimos ainda, a gente não tem muita pesquisa dentro disso, mas ele mostrou um artigo para a gente com uma conclusão muito legal. E a gente está fazendo e mantendo. A plaqueta tende a baixar um pouquinho, a gente vai usando ali as concentrações adequadas, e caindo, sobe, se mantém, e ele está ali, já está quase acabando, já está mais da metade, se eu não me engano, das aplicações dele, que isso é uma vitória para o paciente. É você dar condição, sim, claro, entendeu? Condição para que ele tenha a possibilidade de ter uma remissão. E eu não vou sair declarando aqui depois que o ozônio fez. O ozônio não fez isso sozinho. O ozônio é um artifício dentro de toda uma conduta, entendeu? Que está sendo feita e o paciente está ganhando. Quando você compara esse paciente com o outro que não fez, você vai ver que ele tem plaquetopenia, ele tem leucopenia. E aí tem uma série de... Se ele conseguir chegar na última sessão, né? Viu? Se ele conseguir chegar na última sessão. Se conseguir chegar. Então, olha que coisa incrível, cara. Aí aconteceu o detalhe. Ele foi fazer um tratamento, uma dessas sessões, teve uma complicação, a mãe me contando, fortes dores abdominais, teve que ser internado. A médica imediatamente entrou com antibiótico terapia, porque é comum ele ficar imunodeprimido, ter as doenças oportunistas, né? E aí ela entrou ali com antibiótico terapia para tratar ali as bactérias e tal, que poderia estar ali de forma oportunista. Murilo, ela solicitou o exame, quando ela viu, não tinha bactéria, cara, não tinha nada, não tinha nenhuma infecção, não era problema isso. Ele está tendo por um outro motivo. E aí a mãe, não foi eu que falei, a mãe falou assim, Edson, graças a Deus
E graças ao ozônio, que a gente sabe que não é isso, né? Não é bactéria, não é nada disso, porque ele está fazendo ali a terapia e a gente sabe que ela é feita de forma correta, vai ter esses efeitos. E no animal é a mesma coisa, você está relatando aí pra gente. Murilo, olha só, querido, nosso tempo acabou, tá bom? Viu como passa rápido? Viu como passa rápido? Eu me sinto privilegiado, Murilo, privilegiado por Deus ter colocado você no meu caminho, nas redes sociais. Isso aqui é um ganho pra gente. Você trouxe muita coisa legal. Eu já quero deixar aqui a gente já um pré-compromisso com você que a gente vai fazer outras lives juntos, tá bom? E porque eu acho que você pode trazer muita coisa interessante aqui. Você é muito humilde, viu, Murilo? Você disse pra mim que, olha, estou começando, tenho muita experiência, tem muita coisa aí, rapaz, muita coisa legal aí para trazer, para informar. Então, já fica aqui. A gente percebe que às vezes não entra muitas pessoas para acompanhar, mas isso fica gravado, Murilo. Você vai ver a repercussão. Existe uma repercussão tardia, que as pessoas vão entrando, se interessando, tá bom? E cada vez mais a gente vai divulgando e vai cada vez mais aumentando o nosso público, essa ideia, e que isso leva, por exemplo, hoje, os vídeos que vão ficar gravados, as pessoas vão ver que quando tem lá, por exemplo, no nosso caso, que nosso contexto, que é hoje a ozonioterapia, a gente está falando de ozonioterapia na veterinária, vai olhar o cão, vai olhar um animal, seja de grande, pequeno porte, seja o que for. E às vezes lá no convencional, na medicina veterinária convencional, vai falar assim, olha, agora é só paliativo, não tem muito o que fazer. E eu falo, não, mas eu vi um vídeo uma vez falando sobre ozonioterapia. Será que não vale a pena tentar? Eu vi que o Dr. Murilo Fernandes falou alguma coisa, vou atrás dele. As coisas funcionam assim, tá? É um trabalho mesmo de formiga, mas a coisa tem avançado bastante. Eu acho que o Murilo caiu agora no final. Não, tô aqui de volta. Tá aí? Beleza, Murilo. Tô. Ótimo, porque você sumiu da minha tela, tá? Mas tá me ouvindo, né? Eu tô ouvindo, eu tô aqui, eu tô ouvindo. Não sei se tá todo mundo me vendo, mas eu tô aqui ainda. Eu quero agradecer, né, ao Edson pelo convite. Foi muito, essa é a minha primeira live, né? Espero que sejam novas lives, né? Assim, a gente fica com certo desconforto, tipo assim, aquele friozinho na barriga, mas isso é gostoso, né? Porque a gente não é dono da verdade. Murilo. Eu não sou o dono da verdade e nem quero ser, né? A gente está aqui crescendo juntos. Mas muito legal essa troca de experiência. Eu acho que eu acredito muito no conceito da saúde única, né? Que é a tal da saúde humana e animal se caminhando lado a lado, né? Então, com certeza. Foi muito boa essa live. Com certeza, para quem chegou agora, boa noite. A gente está encerrando, mas assim, vai ficar disponível, podem entrar lá, conferir esse bate-papo, foi bem interessante, né? Vamos aí construindo, né? Com uma construção de formiguinhas, né? A gente vai fazendo... Murilo, não, fala pra gente as suas redes sociais, para as pessoas também te acompanhar e ver o seu trabalho lá. O Instagram Dr. Murilo Fernandes, o Facebook Murilo Fernandes. O profissional é mais a parte de... o Dr. Murilo Fernandes no Instagram mesmo. O Facebook é mais pessoal, mas o Instagram a gente usa aí. Tem também o professor Murilo Fernandes, que daí é a parte mais de informações para os meus alunos, ex-alunos e quem tiver curiosidade ali, né, de a gente compartilhar ali. Em breve terá novidades também, mas a gente tá aí para tentar transformar. Piracicaba a gente tem, eu fiquei sabendo depois que, eu nem sabia, mas existe mais uma colega que faz, mas faz mais, não é um trabalho assim de ozonioterapia mesmo, né? Então a gente, eu acredito que eu vou conseguir mais, atraindo os tutores do que próprios colegas, porque eu acho que daí os tutores vão cutucar os colegas vão tentar procurar ou não, né? Isso mesmo. Porque eu vi muito preconceito e muita desinformação
né, nesse meio. Inclusive, assim, a gente escuta cada coisa que e não é bem assim, né? Então, a gente sabe que é uma ciência e eu brinco até, eu falo assim, a maioria não quer estudar a ozonoterapia porque quando começa a falar em bioquímica, a pessoa sai correndo. E não tem jeito, porque é química pura, é bioquímica pura, né? Eu tive que retornar lá aos bancos da faculdade, né? Voltar lá para trás e estudar a parte de bioquímica que eu tive, né? Bioquímica, devo ter tido lá nos anos 2000, 90, eu tive bioquímica em 99, em 1999, então isso já não está assim tão fresco na cabeça, né? Não é uma coisa que a gente usa no dia a dia. Então eu tive que voltar a estudar e a gente tem que estar sempre estudando, né? Não pode parar. E eu lembro que, na verdade, eu tenho uma frase de um professor meu de colegial, né? Para quem é mais novinho aí, o ensino médio hoje. Quando no dia da nossa formatura, ele falou pra gente assim, isso tá gravado, tem vídeo. Lembrem-se que vocês não estão estudando para vocês estão estudando para os outros, né? Vocês vão ser médicos, enfermeiros, veterinários, qualquer área. Você vai para os outros, né? Então você tem que estar sempre se aprimorando. Imagine se eu tivesse usando os mesmos protocolos que eu aprendi na faculdade. Eu brinco que tem medicamentos que não existem mais. Viu? Oi? Há 12 anos atrás, eu fiz as contas. 12 não. Você errou na conta, hein? Errei, 9, 10, sim, mais... 2002. Ah, eu botei 2009 aqui, 2002. Bioquímica eu tive em 1999. Faz tempo. Eu entrei na faculdade em 1998. Meu amigo. Murilo, olha só, querido. É um caminho sem volta, tá bom? Não se preocupe não, os colegas... Tem muita gente aí desinformado mesmo, mas é um caminho sem volta. A medicina humana, tá aí o Conselho de Medicina dizendo que os médicos não tem comprovação, que os médicos só podem fazer em caráter experimental, não pode cobrar por isso, aquela coisa toda. Enquanto isso, tá aí um monte de outras categorias regulamentando. Não tem como. Vai ter que aceitar, vai ter que... Tem muito trabalho escrito sim, é um caminho sem volta. Isso vai funcionar para todas elas. Querido, desejo tudo de bom para você, Murilo. Que Deus te abençoe você no seu trabalho. Vai aí, olha, só para informar, o que eu estava falando lá é do IBOA. É um curso avançado de ozonoterapia na medicina veterinária. Não sei se você chegou a ver. Ele vai ser em Americana, São Paulo e Botucatu. Dia 13 e 14 de março, né, deixa eu ver aqui, essa data deve ser, deixa eu ver. Eu acho que é o mês que vem. Deve ser outro ano. Não sei, eu acho que é julho. Aí eu vi esses dois cursos, são dois módulos. Você viu? É um módulo em Botucatu, outro módulo em Americana. Isso, exatamente. Aí é com Alexandre Trávola, professor Rafael Traude, Jean Guilherme e Joshua Benjamin, que, se eu não me engano, os outros devem ser veterinários ou de alguma outra área. Médica, alguma outra área aí. Então, vale a pena. Murilão, beijo no seu coração, muito obrigado. A gente vai conversando e nós vamos marcar outras lives, viu? Deus abençoe você também. Vamos seguindo firme e forte. Fica com Deus, querido. Um abração. Amém. Outro. Tchau, tchau.